Olá para você que está me ouvindo nesse momento, como tem passado. Espero que esteja bem. Meu desejo é que o Senhor tenha te dado paz, tranquilidade para passar esses dias e, como tenho sempre dito, ter dias produtivos. Eu queria compartilhar com você nesse momento de um texto da Palavra do Senhor, de uma reflexão para você nessa noite, que se encontra lá no texto de Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 8. É um texto que eu abordei também no momento do nosso culto do domingo à noite. Mas eu queria pensar com você, refletir com você um pouquinho mais sobre esse versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Algumas traduções, como a que eu estou usando aqui, trazem por título, acima desse versículo, sobre o que pensar. E aí o texto nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O texto aqui ele é claro em dizer para a gente a respeito do pensamento, daquilo que ocupa a nossa mente. E aí eu fico perguntando por que há essa preocupação aqui do apóstolo Paulo nesse texto com o que nós pensamos. E aí então é fácil a gente entender o porquê desta preocupação, porque a gente sabe que nossas atitudes, elas não nascem esporadicamente, elas não nascem do nada. Elas têm a ver bastante com aquilo que nós pensamos. A verdade é que na nossa mente estão ali de alguma forma, tá? Até mesmo que inconsciente para nós, pensamentos que se tornam em princípios, e esses princípios de alguma maneira eles vão nortear as nossas atitudes, aquilo que vamos fazer. Talvez você nem perceba isso, porque elas estão registradas na sua mente, na sua memória, mas de alguma forma aquilo vai produzir na minha e na sua vida as nossas atitudes práticas. Já como bem dizia o Senhor Jesus nos Evangelhos, e aí eu destaco Lucas capítulo 6, parte final do versículo 45, quando ele nos diz que a nossa boca, por exemplo, vai falar do que o nosso coração está cheio. E aí, é claro que a gente faz aqui uma lembrança de quando a Bíblia menciona essa questão de coração, não é simplesmente o coração, batimento, que tem o batimento cardíaco, mas é o coração que nos comanda. Então eu tenho um entendimento que está muito mais ligado à nossa mente, é aquilo que nos governa, aquilo que comanda a nossa vida. Então Jesus disse: o que tiver cheio ali é o que nós vamos colocar de alguma forma para fora, é o que nós vamos falar, e eu creio também que é da maneira como nós vamos agir. Nesse texto aqui, então, Paulo tem essa preocupação com o que deveria ocupar a mente dos filipenses, dos crentes, dos cristãos que habitavam lá na cidade de Filipos. Ele tinha então essa preocupação, ele fez então essa reflexão junto com aqueles irmãos. E aí então eu quero perguntar para você também, o que é que tem ocupado a sua mente nesses dias? De certo que a gente tem ocupado com muitas informações, eu acho que isso tem sido inevitável. E eu tenho até feito um apelo nas minhas reflexões para que a gente possa se disciplinar, e aí eu continuo fazendo esse apelo, né, que a gente consiga se disciplinar na quantidade de informações, principalmente da mídia, que nós colocamos para dentro da nossa mente. Quantidade de noticiários, de informações repetitivas e que muitas vezes tornam as pessoas até um pouco adoecidas. A gente não percebe, mas aquilo vai se infiltrando na nossa mente, né, que a gente vai acostumando com aquelas notícias, né, de pânico, que a gente vai tendo também de alguma forma a nossa atitude influenciada diariamente por isso. Eu até disse na reflexão de domingo que eu tenho tentado tornar os meus dias mais leves, disciplinando horários para eu poder me informar.
E eu quero lembrar desse conselho para você. Tá? Discipline 1 ou 2 horários no dia para você poder ter então acesso às informações. Tome cuidado com as informações que você ouve, isso é claro, né? Você precisa ter o discernimento para saber o que você ouve, mas cuidado para isso também não te fazer mal. Mantenha-se informado, mas sem os exageros. E aí então Paulo, na sua carta aqui aos Filipenses, tinha essa preocupação, né? Com o que você está ocupando a sua mente. E aí então ele nos dá alguns conselhos. Por quê? Porque de alguma maneira aquilo que nós assimilarmos da nossa mente é o que vai de alguma forma se transformar nas nossas atitudes. E aí eu creio, mediante a esse texto da palavra, que se eu e você procurarmos ocupar a nossa mente com boas coisas, certamente as nossas atitudes também serão boas. E todas as coisas que o apóstolo Paulo aqui ele coloca nesse texto, ele define para nós princípios que na verdade são bons princípios para a nossa vida. Me deixa destacar aqui então quais foram os pontos que ele abordou para que nós ocupássemos a nossa mente com eles. Primeiro, ele fala que tudo que é verdadeiro. Então, qual é o princípio por trás dessa frase? A verdade. A verdade, principalmente a verdade da palavra. A verdade que é o nosso Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é um bom princípio de vida para todos nós colocarmos em prática. Mas só faremos isso se nossa mente também for ocupada com a verdade, como eu disse, principalmente a verdade absoluta da palavra de Deus em que nós cremos. Uma outra coisa que ele coloca aqui também, que pode ser um bom pensamento, uma boa ocupação para a nossa mente e que pode vir se transformar também numa boa atitude, aquilo que é respeitável. Então ele está falando de respeito. Nós estamos vivendo em dias, e não agora por conta dessa crise, mas já há tempos que a gente vive dias em que o respeito, embora seja algo quase que filosófico e até poético, mas tem sido pouco praticado. Muitas vezes a bandeira do respeito ela é colocada de pé, mas ao mesmo tempo a gente no dia a dia, e até naquelas pequenas coisas, a gente se esquece disso. Quando é que nós lembramos, muitas vezes, de respeitar os idosos, de respeitar as autoridades, de respeitar pai, mãe, do aluno que respeita o professor, de nós respeitarmos as pessoas superiores a gente no trabalho? Então, é um bom princípio que ele aborda aqui. E ele diz, ocupe a sua mente com coisas que são respeitáveis, porque aquilo vai gerar em nós atitudes de respeito. Como é que nós podemos respeitar se a nossa mente está enxertada de coisas que dizem respeito justamente ao contrário, isto é, ao desrespeito? Então ele diz aqui, ocupe a sua mente com o que é respeitável, para que você produza atitude de respeito. Ele diz aqui também de um outro bom pensamento para ocupar a nossa mente, justiça. Ele diz tudo o que é justo. Então devemos ocupar a nossa mente com coisas justas. E aí quando falo coisas justas, eu lembro que primeiramente a nossa medição, o nosso prumo é a Bíblia, é a palavra, como ela mesma diz a respeito dela. Aqui nós encontramos a verdadeira justiça. Sabe por quê? Porque a justiça humana, ela tem uma tendência a ser falha. Mas a justiça de Deus, mediante a sua palavra, o entendimento da sua palavra, a prática dos princípios da sua palavra, essa justiça não vai falhar. Por isso, Paulo então aqui incentiva os filipenses, ocupe a sua mente com o que é justo. Ele também fala de uma outra coisa, um outro princípio aqui, que é sobremaneira importante e que precisa em muito ser resgatado por cada um de nós nesse tempo, nesses dias, nas famílias, nos lares, mas em todos os ambientes da sociedade. Ele fala aqui da pureza, tudo que é puro. Falar de pureza nesses dias
é meio que falar quase que uma piada para muitos. Muita gente acha graça da forma como às vezes a gente, como pastor, ou como um pai, ou até mesmo como um jovem, aborda a pureza nesses dias, se precavendo contra o pecado, contra as coisas erradas. E isso hoje, para muitos, torna-se motivo de chacota. Mas para alguém que quer ocupar a sua mente e produzir bons frutos, ele vai ocupar a sua mente com a pureza. E aí então, muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, tá certo? Como tem uma música, né, que as crianças cantam, né, cuidado olhinho no que vê, cuidado ouvido o que ouve, cuidado com a mão aonde você vai colocar a mão. Enfim, são uma série de cuidados que nós devemos ter e que esses cuidados têm a ver com a pureza. E é verdade, por isso Paulo está falando aqui, ocupe a sua mente com as coisas puras, porque ele sabe que as coisas puras irão gerar práticas puras. Então por isso ele enfatiza esse princípio. Uma outra coisa importante que ele nos traz aqui nesse texto, ele nos fala do amor. Tudo que é amável. O amor, meus irmãos, a gente aprende que ele não é sentimento, como a gente ouve muita gente falando nesse tempo. Ele não é sentimento, ele pode vir regado de sentimento, ele pode vir regado de paixão, mas o amor, ele é decisão. O que Jesus fez para demonstrar o seu amor por nós? Ele apenas falou que nos amava? Não, ele entregou a sua vida. O que Deus fez para demonstrar o seu amor para conosco? Apenas ensinou sobre o seu amor? Não, ele enviou ao seu Filho para cumprir uma missão de nos salvar. Então, nós decidimos amar as pessoas, um cônjuge, um filho, um pai, um familiar, um amigo, um irmão na igreja. Nós decidimos amar. O amor, ele é uma decisão e que muitas vezes vai requerer de nós sacrifício, como o Senhor nos ensina. Então Paulo quer que a gente ocupe nossa mente com coisas amáveis, porque isso vai produzir em nós atitudes de amor. E ele diz aqui, no final, né, dessa série, né, de princípios que ele quer que ocupemos a nossa mente, o que é de boa fama, coisas boas, né, e que quando fala boa fama, eu entendo também que são boas notícias. A gente tem visto frases nesses dias do tipo assim, olha, não espalhe o pânico, espalhe a fé, ou espalhe a esperança. É verdade, muitas vezes a gente acaba espalhando coisas ruins, e o apóstolo Paulo aqui, ele nos incentiva a ocupar a nossa mente para que produza em nossas atitudes. Então ele ocupar a nossa mente com coisas de boa fama, com mensagens boas, com mensagens de fé, com mensagens de esperança. Por quê? Porque também você vai transmitir mensagens de esperança, mensagens de paz. A Bíblia diz no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que nós devemos ser pacificadores. O pacificador é alguém que proclama paz, é alguém que onde ele chega, ele produz paz. Então, que você ocupe a sua mente com coisas de boa fama, para que isso se transforme em atitudes práticas de boas coisas também, que você possa reproduzir boas notícias. Então, quero deixar essa reflexão para você nessa tarde. Ele continua dizendo aqui e termina esse versículo dizendo que isso ocupe o vosso pensamento. Esse é o meu desejo para você então nesse final de tarde, nessa noite, que estas coisas boas possam ocupar também o seu pensamento e que isso possam gerar boas atitudes para a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Quero orar com você e quero desafiar você, ou convidar você, melhor dizendo, para que na sua casa, sentado aí junto com a sua família, você possa orar conosco. E orar, né, entre outros motivos, vamos orar pelas nossas autoridades e orarmos uns pelos outros. Aproveite esse tempo para orar uns pelos outros, para que nós possamos já colocar em prática isso que nós acabamos de ler aqui. Vamos fazer então uma oração?
Ó meu Deus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, meu Deus, por podermos sentir teu cuidado e a tua graça derramados sobre nossas vidas. Em meio, ó Deus, a essas tempestades, nós podemos sim sentir paz no Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que me ouve nesse momento, se estiver com seu coração triste, ansioso, preocupado, eu peço que o Senhor possa fazer com que ele sinta paz nesse momento. Aquela paz que a tua palavra nos diz, que excede todo o entendimento, toda a compreensão. Aquela paz que podemos encontrar apenas na tua presença. Portanto, que cada um possa sentir essa paz nesse momento. Quero pedir ao Senhor também, pelas nossas autoridades, para que haja sempre discernimento, ó Deus, a fim de que o nosso povo, a nossa nação tenha paz. Quero pedir pelos nossos familiares, quero pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, quero pedir por aquelas pessoas que nesse momento talvez estejam tristes ou preocupadas por algum problema que ela esteja passando. Que o teu cuidado esteja sobre a sua vida. Que ela possa sentir, ó Deus, a tua presença. E quero pedir ao Senhor também, meu Deus, que possamos nós estar com nossa mente sempre aberta para a tua palavra, de maneira que isso possa produzir em nós atitudes práticas tão boas quanto essas que nós acabamos de meditar e refletir no texto da palavra do Senhor. Que cada vez mais possamos ser pessoas melhores à luz daquilo que ouvimos, cremos e colocamos em prática na tua palavra. Abençoe o nosso restante de dia e que todos possam ter, ó Deus, um tempo na presença do Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Continue lendo a palavra do Senhor, fazendo sua meditação e oração diárias. Não se esqueça de reunir a sua família para o culto doméstico. Isso é, sem sombra de dúvida, muito importante para nós passarmos esse tempo. E aí eu quero sempre dar alguns lembretes para você que está me ouvindo, para que eu possa de alguma maneira te orientar e te ajudar. Primeiro, quero lembrar os irmãos de estarem sempre cuidando dos idosos. Alguém vai falar assim, o pastor está sendo repetitivo com isso. Eu tenho pensado com muito carinho sobre isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque os idosos, eles são os que mais estão isolados nesse tempo. E eu já tenho percebido, e eu falo isso até por conta de familiares meus, que isso já está trazendo um pouco de tristeza nos seus corações. E nós não podemos deixar isso. Quer queira ou não, eles acabam, durante o dia, assistindo noticiários também, ocupando sua mente com essas coisas. E a gente sabe que são, às vezes, notícias repetitivas, que se nós não tivermos, assim, uma boa peneira para nós podermos assimilar o que é bom ou não, aquilo vai tomando conta do nosso dia e vai tornando o nosso dia pesado. Eu tenho tido essa preocupação. Por isso tenho falado tanto, porque na escala de recomendação daqueles que fiquem em casa, tá, os idosos são aqueles que mais precisam, os que mais estão sendo recomendados a estarem nas suas casas. Por isso eu tenho me preocupado um pouco mais com eles, tanto na nossa igreja, quanto nos nossos lares, na nossa família. Então não se esqueça, como eu tenho sempre falado, de atitudes pequenas, como ligar, fazer uma videochamada, não deixarem eles ter aquela sensação ruim de isolamento, de abandono. O isolamento é do contato físico com as pessoas, mas não pode ser de maneira nenhuma do contato com pessoas. Eles precisam das pessoas, eles precisam dos familiares estando com eles, tá? Então, me perdoe se tenho sido repetitivo, mas quero lembrar isso a você, tá? Como que está aí o seu vovô, a sua vovó, seu papai, sua mamãe? Cuida deles com carinho. Para os irmãos da nossa igreja, Igreja Batista Rio da Vida, quero lembrar que na quinta-feira, durante o nosso culto de oração,
que também será online, nós vamos estar lançando a nossa próxima campanha de leitura da Bíblia. Tá? Então, alguns irmãos já estão até lendo, mas a gente vai lançar de forma oficial a nossa campanha para a próxima parte da leitura da Bíblia. E eu creio que isso vai ser muito bom para você e para a sua vida. Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de noite. Amanhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos mais uma vez, aí tentando trazer uma reflexão para o seu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe.